Olá, galerinha. Estamos aqui, para terminar a nossa semana aí do mês de maio. E assim, não posso deixar de falar, de agradecer mais uma vez pelo comprometimento de vocês, pelas responsabilidades, tá? Por vocês estarem assim afiadinho, fazendo todas as propostas. Acredito que os alunos que estão acompanhando desde o início, não é, dessas nossas aulas online estão com as propostas em dia. Então, assim, parabenizar vocês. Como eu tenho dito, lá no nosso WhatsApp, que é nosso, só das turmas dali do nosso colégio, do IGV. Então, nós estamos tendo bastante comunicação. É legal porque eu posso, às vezes, ver mesmo vocês através dos vídeos. Vocês ouvem, a minha voz, eu ouço a de vocês. Então, isso é bem gratificante, está sendo muito legal, de uma certa forma, por tudo que nós estamos passando, não é? E antes da gente, essa aula de hoje é para corrigir uma atividade que foi para casa, lembrando que vocês têm também as atividades digitais lá no nosso site, tá? E assim, eu já mostrei um vídeo aí da semana passada na turma do 8º ano, mas que os alunos do 6º, 7º e 9º também podem acessar e ver, porque está lá no nosso canal do YouTube da escola. E ali eu mostro passo a passo como o aluno chegar até essa atividade digital dentro do portal do SAIS. É bem tranquilo, tá lá em soluções digitais, tá? E aí vocês, ao clicar, vai abrir para vocês as atividades com janelas específicas por disciplina. A de produção textual está dentro da disciplina de língua portuguesa. E aí o que eu fiz para facilitar? Todas as minhas atividades vêm escrito os capítulos e produção textual com a data. Mas isso não significa, Dionísio, olha, eu não consegui fazer a do dia 22 a 25, ou do dia 18 a 22. Não tem problema, tá? As atividades já estão lá para vocês. Então eu sei que às vezes a gente tem um problema de faltar luz, da internet não tá legal, tá toda hora caindo, e aí vocês começam a ficar ansiosos e nervosos. Não precisa ficar nervoso, não precisa ficar nervosa, não precisa ficar ansiosa. Se não deu para fazer naquele momento, aguarda, espera tudo voltar ao normal, até vocês mesmos estudarem mais um pouquinho. Lembrando que não está valendo nota, não está valendo nem de 0 a 10, nem de 10, de 0 a 100, nada disso, tá? Ali a escola está propondo essa sondagem, tá? O que é isso? É para nós podermos, professores também, verificarem como é que vocês estão indo de acordo com as nossas aulas online, não é? Porque é complicado, a gente sabe que a gente não está tendo as atividades, ao vivo, não é? Assim, dentro da nossa sala, mas a gente está tendo essas aulas digitais. Então, nós temos agora, como nós fechamos o nosso trimestre, a gente está querendo ver como que vocês estão se saindo. Mas olha só, vejam bem, respirem. Vamos com a Dionísio. A gente não tem que fazer as atividades digitais correndo. Não, é tudo um passo a passo. Galerinha do 6º ano, presta atenção. As nossas atividades digitais, elas estão voltadas para o contexto dos nossos gêneros, mas ela é mais interpretação de texto. Então, tem que ter um pouquinho mais de atenção. Eu já vi que tem alunos bombando, alunos com 100% de acerto, com 80%, com 50%, até porque eu observei também que às vezes o aluno que tirou lá 50%, 60%, também não é aquele aluno que está caminhando comigo desde o nosso início, tá? Então, a gente também tem que ver isso. Beleza? E aí, o que vai acontecer? Dá uma olhada em todas as questões, avalia, pensa, lá não tem tempo para vocês responderem logo e depois fechar, não tem nada disso. Então, façam devagar, leiam devagar as questões,
As minhas ainda são mais fáceis, né? Mas imagina as questões aí de matemática, que vocês vão ter que fazer o cálculo. Então, tudo com muita calma, não precisa fazer nada correndo. Eu tenho que fazer correndo porque Dionísio botou que até o dia 22, até o dia 29. Não, não é isso. A gente coloca as datas que é para vocês se organizarem, tá? Como rotina de escola. Então, assim, alunos que têm me procurado, eu tenho explicado essa rotina. Eu sei que às vezes é difícil, às vezes tem dois irmãos, né, que estão até na mesma turma ou em turmas diferentes, que tem que compartilhar um quarto, que tem que compartilhar o computador. Eu sei que tudo isso gera uma certa dificuldade. Mas essa dificuldade não pode fazer com que nós venhamos a desanimar, sabe? Isso não pode acontecer, porque a gente tem que estar focado nos nossos estudos, sabendo que está acontecendo um monte de coisa aí fora, que não está legal ainda a situação, mas que em breve as coisas vão estar sendo colocadas nos seus devidos lugares e nós vamos retornar à sala de aula. E quando voltarmos à sala de aula, imagina, você que não está acompanhando conosco. Eu sei que tem várias dificuldades, mas nós temos que ir passando gradativamente por essas dificuldades e tentar acompanhar as aulas. Até porque as aulas estão no YouTube, tá? A gente não vai tirar as aulas do YouTube, não é? Então, as aulas estão lá. Então, o que eu tenho orientado os alunos que estão me procurando? Façam aquelas aulas como a rotina de vocês em sala de aula. Então, exemplo. Na segunda-feira, eu tenho aula, Dionísio, de português, produção e ciências. Então, procurem assistir, assim que for lançado os videoaulas, procure assistir daquele dia, da segunda-feira. Entenderam isso? Aí na terça-feira, eu tenho história, eu tenho geografia e eu tenho ciências. Estou dando outro exemplo. Aí vocês vão lá procurar na terça-feira essas aulas e vão fazer as atividades. Quarta-feira, o que temos lá? Só temos produção e matemática, educação física. Vai lá de quarta-feira, procura, né, essas aulas e façam as atividades. Conforme vocês forem acompanhando e fazendo por dias da semana, não há dificuldade. Dionísio, mas você mesmo acabou de falar que a gente pode ficar sem internet. Sim, várias coisas podem acontecer, não é? Aí anota lá no seu caderninho, a aula desse dia eu ainda não fiz. Faça um roteiro também em papel, né? Lá no livro de vocês, no caderno. Eu não falo que é para vocês marcarem. Alunos vêm me perguntar, Dionísio, como que eu faço para marcar tudo aqui que eu já estou fazendo e estou enviando para você? É só ir colocando as datas, como vocês fazem produção textual, que aí fica muito mais fácil, vocês também não vão se perder. Bom, então já foi dado o recadinho. Aí nós temos uma folha que seguiu para vocês do dia 25 ao dia 29, com um texto para responder. O texto é extenso, né? Vocês devem já ter lido, alguns alunos já até responderam. E aí nós vamos para as respostas. Depois que analisar o texto acima, a pergunta é: qual é o tema do texto? Então, a gente sabe que o nosso texto ele está falando sobre a transformação da tecnologia urbana, de como que as pessoas estão enfrentando essa nova tecnologia, né? A questão do Uber, a questão de outros meios de transporte que estão facilitando também até aquelas pessoas que têm os problemas, não é? Então, depois na letra B ele diz assim: em que suporte, meio, veículo de comunicação esse texto foi publicado? Foi no jornal O Povo, tá bem aqui, www.opovo.com.br, jornal de domingo de 2018. Aí vocês têm aqui, a que público esse texto se destina? Ao público adultos, jovens, né? Qualquer pessoa que queira ler. Não para criança, porque é um texto mais complexo, com um vocabulário até mais elevado para o nível de criancinha. Analisando as informações acima,
e considerando a estrutura do gênero em estudo, podemos afirmar que se trata de qual gênero textual? A gente sabe aqui que a gente está falando de uma notícia, né? Que saiu no jornal. Então, quais as características desse gênero? Aí tem o título, informações sobre como, né? Como o que ocorre, tá? Dentro desta notícia, certo? Opa, deixa eu consertar. Aí no número 2 vem assim: para embasar o que está sendo dito pelo texto, o autor se vale de depoimentos e informações. Faça um fichamento. Então, isso aqui vocês podem fazer aonde? Lá na folha, o quê? Rascunho, ou final, ou a limpo, tanto faz, tá? Então, já vou até botar aqui, ó, realizar na folha a limpo do livro de produção textual. Então, tá bem aqui explicadinho, tá? Não precisa ficar nervosos. Aí, então aqui tá a resposta para como vocês vão estar fazendo isso aí. 3. Você sabe diferenciar os gêneros de notícia e reportagem? Então, eu coloquei aqui um resuminho. A notícia e a reportagem são textos jornalísticos. Isso vocês não podem esquecer. A notícia se difere de quê? Da reportagem, na medida que é um texto informativo e impessoal, sem teor opinativo. Então, dentro ali da reportagem, a gente tem da notícia, a gente tem esses parâmetros, porém a gente não dá a nossa opinião. Quando a gente fala da reportagem, e também que as notícias não são textos, não é? Assinados pelo autor, enquanto que as reportagens apresentam o nome do repórter. Então, elas são bem parecidas, mas a reportagem é muito mais o quê? Ao vivo, não é? A atividade 2 vai falar o seguinte: realize com sua família um debate, um tema, né, para debater um tema que poderia ser ponto de partida para a produção de uma reportagem. E em seguida, responda as questões abaixo. Então, essas questões aqui, ela é pessoal. Então, vocês vão ter que fazer, colocar lá na folha também a limpo do livro de produção de vocês e enviar para mim, tá? Então, número 1, qual é o tema da reportagem? De acordo com aquilo que vocês escolheram aí em família ou você sozinho, tá? Esse tema está ligado à escola, à comunidade ou às pessoas de um modo geral? Aí vai depender do que você colocou aí na sua reportagem e por que você até optou por esta reportagem. Considerando o público leitor, essa produção seria melhor recebida no meio digital ou impresso? Então, de acordo aí com o que você fez, não é? Com a sua reportagem, você que vai dizer para mim se essa sua reportagem seria melhor impressa ou que a gente colocasse digital, né? Que fontes você pretende utilizar para desenvolver o tema da reportagem? Quando a gente fala de fontes aqui, eu estou querendo saber o seguinte: vocês vão usar a internet, vocês vão usar o jornal físico, vocês vão usar algum folder que vocês viram pela rua, algum cartaz, que isso pode virar uma reportagem. Depois, onde esses dados serão coletados? Tá, né? Então, aí, se foi pela internet, se foi no jornal, aí colocar o nome do jornal, colocar o site, tá? E se for algum cartaz, onde que vocês viram esse cartaz? Alguém será entrevistado? Por que essa ou essas pessoas podem contribuir para o assunto da reportagem? E que tipos de fotografias pode acompanhar essa reportagem? Então, tudo isso aí é pessoal. Cada aluno vai montar a sua reportagem. Tudo isso vocês fazem sempre nas folhas do livro de produção textual. Seja qualquer folha, rascunho, a limpo, a final, não importa. Desde que vocês façam e enviem para mim. Beleza? Então, ó, fiquem com Deus, não desistam, façam as atividades direitinho e continuem no foco. Um grande beijo.